Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite. Hoje é uma terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021. E eu quero, com muito prazer e alegria, compartilhar com vocês mais um trecho da Palavra do Senhor, hoje a título de Pastoral. Nós estamos aqui num ambiente que é a sala do gabinete pastoral. Temos a honra de podermos compartilhar esse instante de meditação com vocês. Abra sua Bíblia ou acompanhe-me na exposição que farei do Salmo 23, o versículo de número 4, que diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, tem uma outra tradução que diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meus queridos, este é um salmo de Davi muito conhecido, talvez mais conhecido do que o Salmo 91, porque é o salmo tido como o salmo do bom pastor. E é interessantíssimo notar alguns detalhes, pelo menos dois deles, a partir desse verso de número 4. Porque vejam, como eu disse, este salmo, o Salmo 23, Salmo de Davi, que é o Salmo do bom pastor, diz que ele não deixa nada faltar às suas ovelhas. E esse nada faltar, verso 1, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse nada me faltará inclui minimamente dois fatos, dois detalhes, duas circunstâncias, duas situações abordadas aqui nesse verso de número 4. Vamos a elas. Primeiro detalhe, ou a primeira observação que eu quero destacar, é a frase andar pelo vale da sombra da morte. Isso é importante, é significativo, queridos, porque, vejam, primeiro, não é mencionado aqui como uma condicional. Olhe o texto, ele é afirmativo. Andar pelo vale da sombra da morte não é, talvez, olha, quem sabe se isso acontecer, ou, olha, se por acaso isso vier a acontecer. Não. É uma possibilidade e é um fato real. Então nós temos aqui a Bíblia admitindo que, mesmo sob os cuidados do pastor, a ovelha corre riscos. Ela enfrenta, sim, adversidades, lutas, problemas, contrariedades. Champlin, comentando esse texto, essa frase, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele diz que tem na morte um dos fatos duros da vida. E nós que estamos enfrentando aqui uma pandemia de coronavírus, quanta gente que nós conhecemos, se é que nenhum de nós, de nossa família, de nossa família nuclear, ou nossa família mais próxima, estendida, se nenhum de nós perdeu alguém, graças ao louvado seja o nome do Senhor, mas é possível que nós conhecemos alguém que já foi, ou conhecemos alguém que teve alguém que já foi. Então, vivendo nessa pandemia, tem na morte um fato duro da vida, e é duro mesmo. É complicado, né? São perdas que a gente tem um sentimento muito profundo, dói muito, até a gente recuperar não é fácil. Contudo, também é uma experiência gloriosa para alguns. As ovelhas podem usufruir de uma vida bendita e próspera. Terão, contudo, sua partilha de tribulações. Isso me faz lembrar de Jesus, no mundo tereis aflições. Mas sem importar se elas viverem bem ou em tribulação, todas chegarão à morte. A morte aqui é um fato real para as ovelhas, mesmo para as ovelhas do pastor, do bom pastor. Porque, vejam, quando eu digo que a morte, citando Champlin, a morte está reservada a todas as ovelhas
do bom pastor, com exceção daquelas que na sua volta serão arrebatadas, perecerão, morrerão. Mesmo tendo pastor mesmo tendo Jesus como pastor, as ovelhas morrem. Então, essa é a primeira coisa interessante que eu quero destacar aqui. O fato de ter o Senhor como pastor não isenta a ovelha de passar por problema, por dificuldade, por luta, por desabor, por contrariedade. A segunda coisa interessante é a presença, e mais objetivamente, o uso do bordão ou da vara e do cajado. Porque, vejam, diga-se de passagem, tanto a vara, o cajado, o bordão, né, são ferramentas corretivas de disciplina, que aqui são usadas para feito e efeito, além de guiar, de conduzir, de dirigir a ovelha, porque ela acrescenta o feito e o efeito de consolo das ovelhas do bom pastor, que é Deus. Então veja, o bom pastor, ele tem o seu cajado, a sua vara, para disciplina. Quando é que o pastor disciplina a ovelha? Quando a ovelha está no aprisco? Claro que não. Ele disciplina quando ela sai do aprisco. O pastor disciplina a ovelha quando ela está lá no aprisco, quietinha, junto com as outras ovelhas? Claro que não. Ele disciplina quando a ovelha não está no aprisco, quando ela sai do aprisco, ou quando ela se aparta do rebanho fora do aprisco. Então, por que é um ato de disciplina? Porque há um ato anormal de desobediência, de saída do rebanho, de se apartar das demais ovelhas. E aí o pastor vai lá e disciplina a ovelha. E dependendo de como ela cair e de onde ela cair, o pastor usará sua vara, o seu cajado, para envolver a ovelha e trazê-la de volta. Se ela cai num buraco, não dá para ele entrar, ele usa o cajado para guinchar a ovelha, para trazer a ovelha de volta. Ainda segundo Champlin, a vara na mão do pastor também era usada para contar as ovelhas. Cada uma delas tinha que passar por debaixo do objeto, enquanto a contagem estava sendo feita. Isso nos faz pensar num tratamento individual do pastor, com cada ovelha. Contava uma por uma. Uma por uma tinha que passar por debaixo do seu cajado, do seu bordão. Então ele contava. Nós podemos pensar espiritualmente falando de Deus ser aquele que na pessoa de Jesus se relaciona pessoalmente com cada um de nós. Nos conhece, sabe o nosso nome. Aliás, a Bíblia diz que ele tem o nosso nome gravado na palma das suas mãos. Nenhuma das ovelhas do pastor aqui do Salmo 23 se perderia. E ainda que viesse a se perder, na contagem ele saberia qual estava faltando. Todas as ovelhas estavam ou estariam na presença do pastor. Meus queridos, o Salmo 23 nos mostra isso, que nós nos relacionamos com um pastor que cuida de nós, mas que nos disciplina, que não deixa nada nos faltar, mas que nos corrige, que nos guia a águas calmas, a pasto verdejante, mas que trata de cada um de nós, que nos conhece pelo nome, que tem um relacionamento pessoal com cada um de nós. Esse é o pastor com quem nos relacionamos. Mas quando o texto diz nada nos faltará, a gente precisa admitir que nada de bom também. Se não falta nada de bom, não falta nada de ruim também. Problemas, lutas, desabores, adversidades, contrariedades. Isso faz parte da vida. Faz parte da vida mesmo da ovelha que tem Jesus como seu bom pastor. Que Deus nos abençoe, o Espírito Santo nos console nessa pastoral. Conforte o nosso coração, nos anime e nos ajude a que caminhemos vitoriosamente com o Senhor. Tchau, queridos. Fiquemos na paz do Senhor. Amém.